porque a Larissa estava falando, né, por que que a gente não fica sabendo dessa nutrição após o nascimento, né, quando começam as crises, a seletividade alimentar, quando começam as dificuldades relacionadas? Bom, eu vou falar que isso deve acontecer antes, tá? Antes, só complementando o que a Larissa falou. A nutrição, ela deve chegar na nossa vida quando a gente planeja gestar. Ah, eu quero engravidar, então essa nutrição ela tem que começar antes. É muito importante que a gente comece a se cuidar em relação à nutrição antes mesmo de gestar. Eu ouvi a Larissa falando, né? Mãe autista, mãe de duas crianças autistas. Ou seja, o raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. Existe uma herança genética, existe a epigenética também que influencia, certo? E talvez a gente possa amenizar tanto a expressão gênica, né, para poder, como diz, expressar, né, os sintomas autísticos, como a gente pode evitar as comorbidades também, e eu vou explicar como. Bom, a nutrição no espectro autista é o que nós vamos falar hoje. Vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Nara Rezende, eu sou nutricionista clínica, sou especializada em saúde mental, coordeno duas pós-graduações, uma em autismo, TDAH, síndrome de Down e saúde mental. Por que o saúde mental? Porque a gente pensa na longevidade, né? No pós. Ah, e tem a autismo e depois descobre que tem comorbidades associadas. E é muito comum, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. Então, a gente coloca a saúde mental para incluir essas comorbidades, né? Como transtornos alimentares, ansiedade, depressão e etc. Coordeno também uma pós em terapia alimentar. Por quê? A gente sabe de todos os sintomas dos autistas, a seletividade, a rigidez de comportamento, a dificuldade de comunicação, que atrapalha o aprendizado de uma forma em geral, né? Assim como as sensibilidades também alimentar, as disfunções sensoriais. Então, são vários quesitos que são característicos do transtorno e que podem influenciar na função, de comer, né? Na função do comer. Então, eu coordeno uma pós também sobre terapia alimentar. É um assunto muito novo, muito interessante e que vale a pena, quem for nutricionista ou os pais mesmo, né, saberem mais do que é. Essa daqui é a minha formação, tenho algumas pós-graduações, alguns cursos, sou mãe atípica e também tenho diagnóstico, estou no espectro. A nutrição no transtorno espectro autista. Mas o que que é? Tem dieta para autismo? Não, gente, não tem dieta para o autismo. Tem dieta para a pessoa autista, assim como tem dieta para qualquer outro objetivo, certo? Que a pessoa queira chegar no objetivo futuro, então ela vai seguir aquela dieta. Então, não existe a dieta para o autismo, mas para a pessoa. Porque a nutrição ela não é sobre o que a gente come, né? A nutrição é mais, né, sobre o que a gente come, sobre o que a gente digere, absorve, transporta, que a gente precisa de transportar esses nutrientes, essas substâncias, né? E o que a gente metaboliza, que é necessário metabolizar esses nutrientes, todas as substâncias do nosso corpo, o que a gente vai utilizar ou não, né? Se é biodisponível ou não, e também o que a gente elimina. Então, basicamente, quando a gente fala em nutrir, não é só escolher o que come, até mesmo porque um alimento saudável, ele pode não ser benéfico para uma pessoa em específico, certo? Às vezes você come algo que não te faz bem, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, ovo. Muitas pessoas têm alergia à albumina, então esse alimento é um alimento saudável, é um alimento rico em nutrientes, mas para algumas pessoas ele não é bem-vindo. Ou talvez porque você come um alimento que é saudável, mas você não digere bem esse alimento. Então, se você não tem uma digestão boa, acaba que esse alimento ele não é quebrado de forma adequada para poder ser absorvido, ok? E se ele não for absorvido de forma adequada, mesmo se ele for absorvido, e se não tiver um transporte, ok, isso também não vai acontecer de uma forma eficiente.
e também necessita ser metabolizado, processado, transformado, para que ele possa estar numa forma ativa para ser utilizado. E mesmo assim, a gente precisa eliminar tanto a substância do resto que sobrou ali de todo o metabolismo, certo? Como a gente também precisa excretar as substâncias que não serão utilizadas, mesmo produzidas pelo organismo ou que venha de fora do organismo, como medicamentos, como algum tipo de substância tóxica, que o corpo não vai aproveitar, ele coloca para fora. Então, é necessário que essas funções elas sejam eficientes para que aconteça uma nutrição de forma adequada. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o áudio ou a câmera, tá? E conversar comigo, porque às vezes eu não consigo acompanhar o chat e eu não consigo ver o rostinho de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Onde que entra a nutrição em tudo isso? Que não faz sentido. Por quê? Né? O que tem a ver a nutrição com o autismo? Bom, em 1943, quando o Kanner falou a primeira vez, né, sobre autismo, levou muito em consideração a parte da teoria que falava assim, que a mãe era uma mãe geladeira, não dava carinho, não dava afeto para a criança, né? E por isso que ela se isolava no próprio mundo. Mas, na verdade, quando Kahneman começou a escrever os artigos e observar essas pessoas, ele viu muitos relatos, né, de distúrbios biológicos. Só que, como ele era psiquiatra, ele focou mais nessa parte psicológica, ele acabou desprezando esses sintomas, né, esses distúrbios biológicos, ou presença de amígdalas grandes ou disformes, necessidade de alimentação. Algumas crianças tinham necessidade de alimentação por tubo 5 vezes ao dia. Ou seja, naquela época, lá em 1943, já tinha essas alterações gastrointestinais, em relação à alimentação, né? Só que não foi levado em consideração como a parte psicológica. E desde o nascimento até os 3 meses, a criança vomitava toda a comida. E o paciente apresentou repetidas gripes e otites. Quem nunca, né, teve um filho com essas infecções recorrentes? Mas o que ele fez? Ele supervalorizou os sintomas comportamentais e deixou de lado esses distúrbios biológicos, que ele não levou tanto em consideração. Já em 1980, falando, né, onde que essa nutrição entra, essa nutrição que a gente trabalha hoje, Bernard Heinlein tinha um filho autista e falou assim, não, meu filho, ele não tem nenhum problema em relação à mãe, meu filho é muito bem cuidado, é ok, então eu não aceito essa teoria. Então surgiu o protocolo DAN, The Road to Autism Now, que é o combata, né, o autismo agora, e levando em consideração que o autismo, ele é uma doença, né, do corpo inteiro. E surgiu o tratamento biomédico, que era tratar o autismo por meio de comportamento do processo metabólico de forma individual, que é o que a gente faz hoje. E a necessidade de ver a pessoa como um todo, mais o tratamento convencional, que era a terapia comportamental e também a farmacologia, o uso da medicação. Então, vou começar a explicar como que funciona. Essa árvore mostra aqui o autismo e o comportamento. A gente vê aqui acima do solo distúrbios de linguagem, dificuldade de comunicação, distúrbios de aprendizagem, rigidez de comportamento, né? Questões sensoriais, etc. Tudo que está presente dentro, né, das características do autismo. Mas tem muito mais, né, que não fica tão explícito, como, por exemplo, uma genética por trás, hipotonia, má digestão, a dieta monótona, causando a deficiência de nutrientes, inflamação, excesso de toxinas, seletividade alimentar, falta de estimulação em relação a aprender a comer, traumas, pensamentos tóxicos, estresse, insônia e infecções. Todos esses são sintomas que são comorbidades associadas, que não são o autismo, não são sintomas autísticos, mas são comorbidades associadas que vão se expressando, ok? Devido a alterações no organismo.
Mas como que funciona isso? Bom, no caso da nutrição, acontece de forma sistêmica esse desequilíbrio e a gente precisa regular de uma forma sistêmica. Existe os genes, existe a genética por trás, certo? Tá aqui, ó. Os genes estão aqui. Existe esses genes, essa genética, essa herdabilidade, né, essa expressão gênica, mas também existe o meio ambiente. E esse meio ambiente, ele influencia direta e indiretamente nesse gene. Ou seja, ouve-se muito falar sobre o autismo regressivo, que é aquele autista, aquele bebê que nasce sem sintomas e começa a desenvolver os sintomas de acordo com o que passa o tempo. Mas também tem um autismo genético sindrômico, né, que a criança já nasce e já apresenta esses sintomas, esses sinais e sintomas. Vou fazer uma pergunta aqui. Aqui tem mães, né, de autistas. Como que começou a aparecer os sintomas dos filhos de vocês? Em qual idade? Quem puder colocar aqui no chat, eu vou olhar, ou quem puder abrir o áudio e falar. Quando começou os sintomas? Foi após que você começou a observar quais foram os primeiros sintomas? Quando não começou a cumprir os marcos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento? Vocês lembram mais ou menos a idade? Ou já tem, assim, já foi diagnosticado? Não, é um autismo, mas é um autismo regressivo, um autismo sindrômico, né? Eu acredito, por exemplo, que a Larissa falou, né, sobre a Manu, que tem 2 filhos. Eu acredito que seja um autismo regressivo, não seja um autismo sindrômico. Se alguém quiser me contar aqui, porque geralmente, né, quando a gente fala sobre a maioria dos autistas, eles são é, autistas regressivos, né? Que começaram os sintomas após o nascimento, começaram com o desenvolvimento, vamos dizer assim, dentro de 1 ano e meio, tá vendo? Dentro dos padrões, e de repente, essa criança começa a regredir. Nara, Oi. os meus filhos, o Anthony, a partir dos 6 meses eu vi que ele era diferente do mais velho. E daí, aos 2 anos, nós descobrimos o diagnóstico dele, aos dois Ah, anos de idade. Mas a partir dos 6 meses eu já via que o Anthony tinha coisas diferentes. E ele ah, começou a regredir e hoje ele se encontra no nível 1. Na época ele estava no nível 3. Hoje ele se encontra no nível 1, graças às terapias e tudo mais. Mas na época, que nem eu relatei, ele estava no nível 3. Hoje ele se encontra no 1. O mais velho eu descobri agora, pouco tempo, que ele tem TDAH e TA. Ele tem os dois. eu acho interessante, né? Porque a gente tem que ter o cuidado, e eu vou explicar aqui depois, que esses níveis, eles podem tanto regredir quanto eles podem avançar. E regular o sistema faz com que esse diagnóstico de autismo, ele não se torne outros diagnósticos, né, associados. Isso que é importante a gente trabalhar para que a gente consiga controlar através. Ele dormia muito mal e não socializava. Isso. Uhum. Tem genes, tem uma genética por trás, uma herdabilidade para que possa ser expresso, né, esses sintomas autísticos, do autismo. Porque senão, não justifica, certo? Por exemplo, se uma pessoa ela tem tendência a ter diabetes tipo 1, por exemplo, ele vai ter diabetes tipo 1. É necessário que esteja na sua genética. Mas esse meio ambiente, ele também influencia a expressão dos genes. Ou seja, talvez essa pessoa expresse mais para frente. Vou dar um exemplo. Doença celíaca é muito comum entre os autistas. Essa doença celíaca, ela pode apresentar mais para frente. Você tem que ter uma genética, não tem como. Mas, se você cuidar da nutrição, cuidar do seu estilo de vida, você pode nunca apresentar, né, a doença celíaca, ou pode passar a vida, lá no final da vida, expressar, ou demorar mais a expressar, vamos dizer assim. Então, é interessante começar a cuidar agora pensando no futuro.
Hoje a gente vê muitas crianças autistas, mas, na verdade, essas crianças já começaram a crescer, esse boom, né, de aumento de diagnósticos. Hoje a gente já vê os adultos autistas, os adultos, né, se encaixando no diagnóstico, com inúmeros prejuízos durante toda a vida e só fechando o diagnóstico na fase adulta, com vários erros de diagnóstico, vários medicamentos que não deram certo, né? E agora na fase adulta estão conseguindo fechar o diagnóstico. Isso acontece por causa da adaptação que a gente vai fazendo durante toda a vida, né? E vai entrando no padrão, vamos dizer assim. E aí lá na frente você vai e descobre o diagnóstico. Bom, tem os genes, tem o meio ambiente, né? E aí, o que que acontece? Esses genes e algumas características do autismo alteram uma função gastrointestinal, ok? Tem uma alteração gastrointestinal, eu vou mostrar mais para frente. Essa alteração no sistema digestivo, estômago, intestino, acaba alterando o processo imune, deixando a imunidade mais baixa, então a pessoa fica mais propensa a infecções, fica mais propensa a alergias alimentares, a aparecimento de doenças autoimunes, e depois começa a vir uma inflamação sistêmica, começa a acontecer uma alteração metabólica. Então, essa alteração metabólica aumenta esse estresse oxidativo. E quando tem essa alteração gastrointestinal, essa alteração imune, começa a fazer um comprometimento neurológico. E Uhum. também, Qual o mitocondria, papel? a mitocôndria, ela é responsável pela energia, pela energia do nosso corpo, para funcionamento do nosso corpo. Então, imagina todo esse processo, um sistema ligando ao outro. Então, aqui, a gente tem essas alterações, a gente pensa assim, genética e epigenética, herdabilidade, a gente fala sobre polimorfismo genético. Bom, existe algum padrão nessa bioquímica do autista, ok? Então, a gente repara, assim, que vários genes associados, não é somente um gene, alterando, tá? Esse esses genes que são de forma individualizada. Não são todos os autistas que têm o mesmo gene, mas a gente observa uma similaridade desses genes expressos. E esses genes, alguns deles, causam polimorfismos genéticos, onde tem alteração, ok? A alteração enzimática de conversão de nutrientes. Então, a pessoa, ela come um alimento, ela consegue absorver esse alimento, mas o nutriente, mas quando esse nutriente ele chega ali para fazer a sua ação, ele não tem essa enzima para fazer a conversão. Então, a gente tem algumas estratégias, né, para poder nutrir esse corpo que não precise dessa enzima, vamos dizer assim. Então, aqui tem o meio ambiente, expressão, causando essa expressão gênica. Tem também a ineficiência hepática e pancreática. Tem um fundo genético, gerando essas características de ineficiência hepática e pancreática, tá? E é uma bioquímica do transtorno, muito comum. Mas a gente tem que levar em consideração também essa individualidade bioquímica. E quando esse sistema hepático, ele não funciona de uma forma ok, eficiente, acaba sobrecarregando toxinas no corpo que a gente ingere ou que é resultado final de metabolismo do nosso próprio corpo. Então, o que que acontece? Quando tem essa ineficiência hepática e pancreática, aumenta má digestão, por exemplo. Então, é muito comum nos autistas acontecer esse processo de digestão, né, muito deficiente. E por que que isso acontece? Porque tem produção de menos enzimas, né? Menor produção de ácido clorídrico, menor ativação desses nutrientes, porque tem nutrientes que precisam do ácido clorídrico para serem ativados. E a hipotonia que o causa, toda essa alteração metabólica, acaba comprometendo a mastigação.
Então, tanto fica difícil mastigar, quanto a criança não tem esse tônus, a pessoa, né, não tem esse tônus para fazer uma boa mastigação. E o ato de alimentar, ele começa na mastigação. Para você comer, o processo, né, de comer começa aqui na mastigação. A partir do momento que você mastiga os alimentos, começa a digestão, e aqui já começa a avisar o corpo, o cérebro, ó, tá vindo comida. E aí começa a produção de ácido clorídrico, etc. Só que aí entra a nutrição. Se você não tiver nutrientes para a produção desse ácido clorídrico, produção de enzimas, produção de saliva, etc., acaba diminuindo a eficiência dessa digestão. Então, tem uma alteração nesse processo de digestão como um todo. Bom, onde que entra a nutrição, né? Sistema gastrointestinal e eixo microbioma intestino-cérebro. Quando acontece essa ineficiência hepática, pancreática, acaba que tem essa alteração, né, nesse processo de digestão. Quando esse alimento ele não digere de forma correta, acaba acontecendo o quê? Proteínas que são mal digeridas, alimentos mal digeridos. Quando acontece essa quebra incompleta desses alimentos, essa quebra incompleta, ela acaba alterando os bichos que vivem no nosso organismo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma quantidade enorme de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Então, hoje a gente já tem esse conhecimento. Então, na verdade, a gente come para poder nutrir esses bichos também. E quanto mais você consegue alimentar esses micro-organismos de forma correta, mais benéfica vai ser a repercussão em todo esse organismo. Então, vamos lá. Caso isso não aconteça, né? Você come, não digere direito, esse alimento ele passa sem digerir, proteínas mal digeridas e tudo, alterando, né, esses micro-organismos. E aí, o que que acontece? Acontece o que a gente chama de desbiose. Antigamente, essa microbioma chamava flora intestinal. Hoje a gente já chama de microbioma, de microbiota, na verdade. Microbioma é o conjunto de tudo, dos micro-organismos, do que eles liberam, de toxinas, metabólitos e etc. E o que que acontece? Quando a gente come esse alimento, ele não é bem digerido, ele altera, né, esses bichos que vivem nos nossos intestinos, e o que que acontece? Vai formando uma lesão na parede do intestino, atrapalhando a absorção, a entrada de nutrientes e, além de tudo, passando substâncias, essas proteínas mal digeridas, acionando e inflamando o corpo inteiro. Vou traduzir o que que é isso. É muito comum, por exemplo, doenças autoimunes nos autistas. Por quê? Porque existe, né, proteínas mal digeridas que alimentam esses micro-organismos, essas toxinas são liberadas, e o nosso corpo não reconhece essas proteínas, né, mal digeridas, vamos dizer assim. E aí começa a acionar o sistema imune de uma forma que qual é a doença autoimune que vai expressar? Aí depende da nossa genética, como eu falei lá no início. Então, quando tem alteração dessa barreira intestinal, tem uma alteração na barreira do cérebro também, causando uma neuroinflamação. Então, porque a gente já sabe que existe uma comunicação entre os nossos intestinos e o nosso cérebro, de forma direta, através do nervo vago, e de forma indireta, através dessas substâncias que passam, né, causando uma inflamação a nível sistêmico. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? É difícil entender sobre isso? Quando a gente fala em nutrição, parece algo muito simples, muito fácil, mas na verdade é bem complexo. No final, a gente entende o que deve ser feito, mas na verdade o nutricionista passa o passo a passo, né, investigando de forma individualizada quais as necessidades, né, de cada pessoa. Porque, embora, né, o autismo é um espectro, né, de genes associados, de sintomas.
né, de níveis de apoio e etc. Então, não é igual para todo mundo. O que que pode gerar também essa má digestão? Alergias, sensibilidades alimentares, que também é muito comum. Eu tenho certeza que aqui no grupo tem alguém aqui que tem, seu filho tem algum tipo de alergia ou sensibilidade alimentar. Fala-se muito, né, sobre dieta sem glúten, sem caseína, mas na verdade isso deve ser adaptado, tá? No sentido de achar especialistas. Nossa, tem demais, Tatiana, não é pouco, não. Após que eu coordeno, por exemplo, tem muitas pessoas. Ai, meu Deus, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Peraí. Ah, voltou lá. Poxa. Ah, meu filho tem alergia a amendoim e seus derivados. Isso. Por quê? Né? Existe uma dificuldade, né, de eleger castanhas e amêndoas, é muito comum. O que que a gente faz para melhorar esse sistema? Bom, o que que acontece? Alergias, né, e sensibilidades e intervenção. Então, a má digestão desses alimentos, principalmente proteína, ok? Desencadeia esses processos alérgicos e sensibilidades alimentares. Então, o que que acontece? Se você insiste em colocar essa proteína, essa substância que esse corpo não aceita bem, vai acontecendo uma lesão maior na parede do intestino, né, expondo o organismo a essas substâncias, não só a substâncias dessas proteínas mal digeridas, mas outras substâncias, metais, micotoxinas, né, micotoxinas produzidas por esse micro-organismo, etc., aumentando e perpetuando a inflamação sistêmica. Deixa eu ver aqui no chat. Sim, Tatiana, nossa, tem muita nutricionistas, médicos, já está na sexta turma já, tem muita gente boa que entende as particularidades do diagnóstico. Mas tem como ver que não é só sobre alimentação, nutrição, mas sobre comportamento. Quando a gente atende um paciente com um diagnóstico psiquiátrico, tudo muda, certo? Porque existe um comportamento por trás. Então, aí o que que a gente faz? Tem que investigar os alimentos, né? Fazer uma dieta de inflação, eliminação, de acordo com a realidade. Por que que eu falo que é de acordo com a realidade do paciente? Porque a gente tem que pegar na mão do paciente e da família. Qualquer paciente psiquiátrico, pode ser ansiedade, depressão, TDAH, Alzheimer, autismo, necessita da rede de apoio, gente. Precisa de um apoio para pegar na mão e ajudar. Por quê? Por causa do diagnóstico, dos sintomas do diagnóstico. É necessário, eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, a gente investiga, faz a substituição aos poucos, e aí a gente vai observando quais alimentos que não são interessantes, quais alimentos que digerem, quais que não digerem bem, como é que é o perfil desses bichos, desses micro-organismos que vivem, né, nesse organismo, e como que eles estão relacionando com o nosso corpo. Quanto às alergias e sensibilidades, vocês vão observar um efeito opioide derivado principalmente do leite e do glúten, que é a caseomorfina e a gluteomorfina. O que é que causa? Elas têm uma estrutura, essas substâncias mal digeridas, quando o organismo não consegue digerir. Lembra lá da genética, do fundo genético, onde tem alterações hepáticas, alterações pancreáticas, né? O que sobrecarga hepática, então acontece e falta de nutrientes, né, que faz com que a produção de ácido clorídrico e enzimas não seja ok. Então, o que que acontece? Essas proteínas mal digeridas, principalmente essas, né, é semelhante ao opiáceo. O que que é um opiáceo? Morfina, heroína, cocaína. E o que que causa? Quando tem esse efeito, né, após a ingestão dessas substâncias, dessas proteínas mal, e essas proteínas forem mal digeridas, essas proteínas, elas têm acesso, certo? Ao cérebro. A barreira hematocefálica, ela passa pela barreira hematocefálica, ela consegue se encaixar em receptores a nível. Tem alguém com a fala também. Aquele negócio por dentro, eu já vi o pinguim.
Quem é que está falando agora? Giovana? Será que é a Giovana? Pronto. E aí, o que que acontece? A dificuldade da digestão dessas proteínas altera a permeabilidade do intestino, certo? E acaba o que que acontece? Uma dificuldade nessa quebra, aumentando a absorção dessas substâncias e reações a nível cerebral, desequilibrando o sistema imune. E essas substâncias causam sensação de prazer. Agora eu pergunto, qual que é o perfil alimentar dos seus filhos, de vocês? Alimentos brancos. Por quê? Porque já é uma característica do autismo, né? Sempre alimentos mais claros, sempre os mesmos alimentos, às vezes come muito, mas um perfil de alimentos, vamos dizer assim. E geralmente são alimentos brancos, são alimentos ricos em farinha, certo? Pela rigidez de comportamento mesmo, né? E aí, o que que acontece? O que que acontece quando tem esse efeito opioide? Diminui a força dos impulsos nervosos. Esses peptídeos, como eu falei, eles ocupam esse lugar no cérebro, gerando um comportamento autodestrutivo. Por quê? O limiar de dor, ele fica alto. São crianças que batem cabeça, batem a mãozinha e não sentem, parece que não está sentindo dor. É a impressão que a gente tem. Então, tem uma avidez excessiva por esses alimentos, não por todos os alimentos. Só toma leite o dia todo, só come pão, banana o dia todo, arroz. Uma característica, assim, né, de certos alimentos. São crianças e adultos, vejo muito isso no adulto também, que eles não estão desnutridos, assim, ao peso, assim, o crescimento está prejudicado, mas o peso está ok, né? Então, a gente chama de fome oculta, que é o organismo pedindo por micronutrientes, mas essa pessoa, ela ingere os macronutrientes sempre os mesmos. Então, esse organismo necessita estar com fome, mas não é dado o que ele precisa. Então, ele continua pedindo, vamos dizer assim. Então, e tem uma dependência de alimentos por trigo, porque essas substâncias elas causam uma certa dependência. Come muito, daqui 2 horas começa a sentir e dá aquela sensação de prazer. É importante saber sobre isso e observar. Bom, o que que é outra questão que é da nutrição? O detox, detoxificação. Mas não é aquela detoxificação do suco verde, etc. Claro que as substâncias que a gente coloca no suco verde ajudam sim. Mas qual que é o perfil? Essa figura parece muito complexa e realmente é. Olha a quantidade de nutrientes e de substâncias, enzimas, etc., que a gente precisa para fazer uma detoxificação a nível hepático. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente precisa potencializar esse sistema detox para desafogar um pouco esse organismo. O que que a gente precisa? De nutrientes. Cadê esses nutrientes? Se é uma alimentação mais monótona, certo? Sempre com os mesmos alimentos. Isso por conta também da dificuldade de aprendizagem, de comunicação, de explorar novos alimentos, a rigidez ali de comportamento, né? Então, o que que acontece? Faltam nutrientes para poder girar esse ciclo e fazer essa detoxificação no organismo. E deveria aumentar o consumo de alimentos antioxidantes, né? E poderia fazer uma suplementação com o intuito de corrigir alterações metabólicas, que são aqueles polimorfismos que eu falei lá atrás, que é muito comum no autismo. Acho assim, é muito difícil atender um paciente que não tenha, olhando em exame genético, em exames bioquímicos. Então, a gente pensa o seguinte, que esse detox é uma função natural do corpo, acontece em todas as células, principalmente nessas células hepáticas e intestinais, 24 horas por dia, tá? Então, o que que pega essa substância que a gente chama de xenobiótico, tanto do nosso corpo quanto o que vem de fora, e coloca para fora do nosso organismo. E depende de muitos nutrientes. E tem algumas fases, e cada fase necessita de um nutriente específico. Bom, e o que que acontece? Quando acontece essa deficiência de nutrientes, aumenta o estresse do corpo, estresse oxidativo, estresse bioquímico, excesso de toxinas. E o que que acontece? Precisa de alguns, como B12, coenzima Q10, magnésio, niacina, carnitina, vocês devem ver a suplementação dos filhos de vocês.
E quanto mais aumenta esse estresse oxidativo, mais aumenta a disfunção mitocondrial. O que que é isso? Aumenta a hipotonia, certo? O que que acontece? Células do cérebro e dos músculos requer uma quantidade grande de energia e é a mitocôndria que produz essa energia, certo? E causa hipotonia interferindo na postura. Os autistas adultos, eles têm uma alteração postural. Reparem para você ver, né? Hipotonia atrapalhando a mastigação, a quebra dos alimentos. Órgãos como coração, pulmão, intestino também são prejudicados. Mas cérebro e músculos é onde mais tem mitocôndria. A gente começa uma investigação para ver se está digerindo direito, se o intestino está inflamado, se tem alergias, inflamação, se tem excesso, através de exames bioquímicos, a gente olha se tem excesso de metais pesados, polimorfismo genético, se tem essa desnutrição, que é essa fome oculta, que a criança pode estar no peso, ok, mas ela fica ávida por comer, porque ela precisa desses micronutrientes, o corpo está pedindo. Então, a gente tem o tratamento clínico. O que que é esse tratamento clínico? A gente investigar sintomas através de questionários, relatos, observação. Quais são esses sintomas? Dor de cabeça, dor nas articulações. Ô, gente, o que eu atendo de autista adulto com doença autoimune, comorbidade associada, que tira a funcionalidade dessa pessoa, que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue estudar, entendeu? Imagina, vamos colocar isso para a criança. Como que uma criança vai estudar, vai fazer as terapias, progredir nas terapias, aprender o que deve ser aprendido? Com dor de cabeça, dor de barriga, constipação, a dor abdominal, né? Com dor nas articulações, dá uma agonia nas pernas, tá? Uma agonia nas pernas, uma hiperatividade, nervosismo, agressividade. Porque esses nutrientes que a gente ingere, eles formam neurotransmissores, eles formam hormônios. E um alerta para as mulheres. Mulheres com TDAH, com autismo, observem o ciclo menstrual. Há uma tendência da menarca acontecer mais cedo nas meninas, entre 9 e 10 anos, ok? Já voltou a internet já. Tem um áudio aberto. Então, essa menarca acontece mais cedo, tem todo um estresse envolvido e tem também as alterações hormonais cíclicas desse período menstrual, que em qualquer pessoa neurotípica, a mulher, nossa, quando chega perto de menstruar, umas 2 semanas antes, eu começo, então aumenta a vontade de doce, eu fico estressada, nervosa. Agora, imagina para uma pessoa que já tem alterações significativas em relação a neurotransmissores e etc. Então, a gente tem que observar as meninas, as mulheres, porque elas sofrem, às vezes, em silêncio. E muito cuidado com o diagnóstico de bipolaridade. Por quê? Porque 14 dias está de um jeito, 14 dias está de outro. Vai oscilando. Então, cuidado com esses diagnósticos no meio do caminho, ok? Então, a gente investiga através de questionários, relatos e através de observação. É a investigação de polimorfismos genéticos, alterações bioquímicas através de exames bioquímicos e genéticos. E a correção e aporte das ineficiências enzimáticas, né, no organismo que resultam desses polimorfismos genéticos. Aumento do aporte de antioxidantes. Aí vocês me perguntam, Nara, mas como que eu vou fazer um aporte de antioxidantes numa criança seletiva? Aí é que vem o tratamento terapêutico que eu vou falar lá na frente. E tem uma dieta, ela deve ter um padrão anti-inflamatório de exclusão de alimentos e substâncias que não são toleráveis por esse organismo. Talvez essa pessoa ela não tenha uma alergia a esse alimento, mas a gente pode facilitar como a gente apresenta esse alimento. Por exemplo, eu não vou dar para uma criança que não mastiga muito bem, ou que é super hiperativa, não fica quieta, não para comer, um adulto que não tem paciência de comer, um bife duro.
Não, eu vou dar uma carne moída, uma carne bem cozidinha, para que essa pessoa possa facilitar essa mastigação, essa digestão. Eu também preciso ajudar, né, nesse processo. E também o controle ambiental de toxinas, ok? Por isso que a gente fala, quanto menos exposição a essas toxinas, melhor. Esse tratamento terapêutico, vamos lá. Parece que quando a gente fala em nutrição, é assim: não existe fazer um cardápio, uma dieta, entregar para um paciente com diagnóstico psiquiátrico e falar, volta daqui 90 dias. Custou para a gente entender sobre isso, né? Para que os nutricionistas entenderem, não só na questão de pacientes neuroatípicos, mas emagrecimento, etc. A gente precisa investigar os sinais e sintomas junto com a família ou com apoio. Como eu disse, sempre vai precisar de um apoio, né? Ou direto mesmo com o paciente. Sessões terapêuticas, que a gente chama, sobre a observação do corpo. Já observaram que os autistas, não só crianças, não observam o próprio corpo e a função do nosso organismo, certo? Não observa, por exemplo, cor, formato, cheiro do cocô, manchas na pele, nas unhas, puridos na pele, que, né, esses carocinhos, alguma irritação. Não observa o seu limiar de dor, né? Como que sente pós comer, algum tempo depois de comer. Presença de dores, por exemplo, você pergunta à pessoa, você sente dor de cabeça? Não. Depois, nossa, não aguento de dor de cabeça e tudo, então tem que prestar atenção nessas dores articulares e etc, né? Avaliar também a motricidade, né? O manuseio de alimentos, talheres, utensílios. Adultos que não dão conta de lavar uma vasilha, são, parece que é estabanado, mas na verdade não tem ainda essa função. E é muito difícil ver um adulto autista fazendo sessão com um terapeuta ocupacional. Bom, investigar esse perfil alimentar, qual é a quantidade, a qualidade, a diversidade de alimentos. Hoje a gente já sabe que o padrão do microbioma, da microbiota de autistas, né, ou seja, da antiga flora intestinal, é muito monótono, não é diversificado, sabe? Sempre prevalece mais um tipo de bactéria, de fungo, do que de outro. Então é bem monótono. Mas a gente tem que observar também o ambiente, onde essa pessoa convive, principalmente na hora das refeições. Onde que come, como, com quem que acontecem as refeições. E também saber sobre planejamento e organização de rotina da família, certo? Aí que vem a orientação parental, organização de horários, ambiente, antecipação do que vai acontecer. Sempre expliquem o que vai acontecer. Olha, vai acontecer isso, isso e isso nesse momento. Você precisa ter muito cuidado. Se tiver alguma alteração, por exemplo, né, na questão da onde vai acontecer essa refeição, se é num ambiente diferente, é necessário conversar com a pessoa, falar, olha, a gente vai mudar o ambiente, não vai ser um ambiente diferente, para que essa pessoa ela consiga se organizar mentalmente e não aconteça, né, algo imprevisto, algum imprevisto, porque isso desregula essa pessoa. Muito cuidado com as alimentações durante a semana e a alimentação no final de semana, que geralmente muda muito. Isso pode atrapalhar a previsibilidade, a antecipação dessa pessoa. Isso causa uma desregulação muito grande, uma frustração, causando até regressão da aceitação de algum tipo de alimento. Eu tenho pacientes que mudam de cidade e regridem muito, em todos os sentidos. Por quê? Porque não houve a antecipação do que ia acontecer, né? Então não houve uma previsibilidade e acaba causando alguns prejudicando, né, o desenvolvimento dessa pessoa, principalmente com criança e adolescente.
E prescrever suplementos de acordo com a aceitação. Geralmente eu entro com um suplemento por vez, né? Começo cedo o treinamento do uso de cápsulas, treinamento sobre horário, para que essa pessoa se sinta à vontade, né? Para que ela entenda o que ela está fazendo, né? A gente não pode chegar e como na introdução alimentar, né? Chegar e já colocar um alimento na boca da criança. A gente não pode, abre a boca, coloca comida do nada, ou o suplemento do nada. Tudo tem que ser explicado para que não haja uma desregulação. Investigar possíveis objetivos quanto à alimentação, sempre traçando metas reais a curto prazo, observando a tolerância à mudança de cada um e capacidade de adaptação às imprevisibilidades, como eu disse antes. Você vai mudar o horário de comer. Tem mãe que acorda, vai para terapia, depois vai para não sei aonde, depois vai para não sei aonde, depois tem horário. A pessoa autista, ela fica sem um roteiro, vamos dizer assim. Isso não é interessante. Tem que ter uma pausa, tem que explicar quais são as mudanças que irão acontecer durante o dia, principalmente em relação à alimentação. A maioria das pessoas, elas não têm noção de quantas vezes comer, quantidade, né? E ficam perdidas. E a família é responsável, ou quem for o apoio, de fazer essa orientação. Não é ficar como uma muleta, tá? Tem que dar uma responsabilidade para essa pessoa. Mas fazer um monitoramento, né? Ah, e também observar as tolerâncias. Tá, já falei essa parte, né? Bom, treino sobre antecipação das mudanças no ambiente e refeições, como eu já falei, e uma dieta no padrão anti-inflamatório e exclusão de alimentos e substâncias não toleráveis. Isso também é feito aos poucos, de acordo com a aceitação de cada pessoa. E o tratamento terapêutico, ele serve também para aproximação de alimentos e inclusão de novos alimentos. Esse aqui é o meu último slide e eu quero abrir para algum tipo de pergunta que vocês tenham para fazer ou algum tipo de observação sobre a nutrição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Acho que hoje as mães estão tímidas. Na verdade, é a primeira vez que eu não recebo nenhuma pergunta, porque é um conteúdo mais amplo, né? Daí Que a de gente, dificuldades. daí a gente não fica com dúvidas, né? É mais amplo, daí a gente consegue entender bem. Né? Bom, se não tem nenhum tipo de dúvida ou se não tem nenhum tipo de pergunta, eu já vou ir terminando por aqui, tá bom? Eu vou agradecer a vocês por terem entrado um pouquinho. Eu espero que vocês passem o conteúdo para frente, que ele é muito importante. A nutrição para o autismo só não ajuda a melhorar e muito, porque um autista sem dor, um autista que não tem nenhuma comorbidade associada, uma doença autoimune associada, ele tem uma longevidade, uma qualidade de vida muito maior. Isso é fato. Inclusive em relação a diminuir e às vezes nem utilizar medicamentos. Isso é muito importante, porque reduz muito a qualidade de vida quando vai aumentando a quantidade de medicação. Hoje, o tratamento biomédico é um dos tratamentos mais utilizados no autismo e realmente é um sucesso. Para qualquer pessoa, na verdade, não é somente para o autista. Bom, eu agradeço a todos vocês. Eu deixo aqui essa frase que nosso, é uma frase que eu gosto muito, que é conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas se ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou seja, quando a gente fala de um diagnóstico psiquiátrico, não é só fazer o que tem que fazer, que é uma dieta, uma suplementação, etc.
tem muito mais sobre comportamento por trás. É bem complicado, por isso que as sessões terapêuticas hoje são um sucesso e realmente faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Espero que todos tenham a oportunidade. A Fabiana, essa internet caiu 3 vezes, não tem problema. De mudar o estilo de vida, não só para a pessoa com autismo, mas para todas as pessoas. Mas realmente é muito importante. Eu agradeço a todos e termino por aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Nara, foi fantástica a tua aula. A gente aprendeu muito. Eu, como sempre, vou querer olhar de novo, porque eu gosto de fazer mais anotações, então a gente sempre bom um conteúdo tão leve e tão significativo para as nossas vidas de mães aqui atípicas, né? Poder rever a aula várias vezes para a gente conseguir, né, se organizar com os nossos filhos. Então foi fantástica a tua aula, eu agradeço de coração, agradeço Terapia de Mães por essa iniciativa, o SOS Autismo. Agradeço as mães que acompanharam essa aula. E mais uma vez, quer deixar o teu Instagram, os teus contatos para a gente acessar e tudo mais, fique à vontade. Gostaria de deixar uma mensagem. Aprofundem sobre. Realmente é uma mudança muito grande quando a gente consegue trazer um pouco da. Porque é básico, sabe, mano? É básico. Não tem como. De onde que vem? Toda a formação do nosso corpo, estrutural, cabelo, unha, etc. Os nossos neurotransmissores, né? As nossas conexões, elas são feitas através desses nutrientes. E esses nutrientes, eles chegam através da alimentação. Como eu disse no início, não é só, não vamos pensar só no comer, no alimento, mas como esse alimento se processa, como que ele metaboliza e etc. E no autismo é muito claro, existem inúmeros estudos falando sobre as alterações gastrointestinais, alterações hepáticas, né, e gerando uma neuroinflamação. E acaba prejudicando essa pessoa e levando a aumento das comorbidades e doenças associadas, como, por exemplo, doenças autoimunes, expressão gênica, etc. E quero deixar também que as mulheres que quiserem engravidar se cuidem antes, sabe? Hoje, o aumento do autismo mesmo, dos diagnósticos, né, que a gente está vendo e tudo, e o aumento de novos transtornos, doenças, vem aumentando muito. E claro que nosso estilo de vida, a mudança do estilo de vida tem muito a ver, sim. Por mais que as pessoas falem que não, tem muito a ver, sim. Lógico que tem que ter uma genética por trás, mas essa alteração, ela acontece e a gente tem, sim, que olhar e que melhorar os nossos hábitos, estilo de vida de uma forma geral. Eu vou deixar aqui meu Instagram, tá aqui embaixo, Nutrinara Rezende. Entrem no meu Instagram, lá tem muita informação. Sobre profissionais, tem muito, gente. Talvez não chegue informação, mas tem muitos profissionais que, que, que estão disponíveis. E a gente tem que pensar, não é só nos nossos filhos crianças, mas está vindo aí, depois dos 10 anos, as mudanças hormonais, muita alteração, certo? E preparar esse organismo, né, para receber toda essa mudança. É muito importante. Leiam sobre essas alterações, porque para potencializar e ficar só os sintomas do autismo, não os sintomas das comorbidades, que atrapalham muito o desenvolvimento, principalmente das crianças, mas adolescentes e adultos também. Eu atendo muitas mulheres autistas e essas comorbidades associadas na nossa vida, no dia a dia, a gente faz muita diferença mesmo. Ninguém é a mesma pessoa com uma dor de cabeça forte, ou com uma dor abdominal, uma constipação severa, ou uma diarreia, ou seja, o que for. Essa inflamação sistêmica. O sistema imune ele fica muito aberto, suscetível, fica fraco. Então, essa pessoa ela está suscetível a adquirir mais doenças, mais infecções, etc. Né? Então, assim, se cuidem em relação à nutrição, porque é muito importante. Vou deixar o Instagram aqui, vocês entrem, dão uma olhada
tá? E se precisar tirar alguma dúvida, pode ir lá no Instagram, no direct, que eu respondo com o maior prazer do mundo. A Tá ótimo. nutrição, Manu, mudou a minha vida completamente. Então, eu sou a prova viva de que realmente vale a pena. E eu gostaria de estender isso a todos. E muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você ter aceitado. Foi maravilhosa a aula. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam essa aula. E fica aqui então o convite para conhecer o Instagram da Nara, mandar perguntas para ela, que nem ela disse, ela vai estar respondendo todos vocês. Bom, esse foi mais um SOS Autismo e fica aqui meu agradecimento. Encerramos essa aula extraordinária com a Nara e vamos para a próxima, se Deus quiser. Obrigada a todas as mães. Obrigada por estarem aqui aprendendo junto conosco. E convido as mães a convidarem outras mães para estar nessas próximas iniciativas do SOS Autismo. Tchau!